Graças a Deus. Vamos se pôr em pé, somente crer, tudo é possível. Aleluias. Glória a Deus. Em ti creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente crer. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos pela vida, te agradecemos por ser teus filhos e poder contar com a tua companhia, Senhor, nessa caminhada, enquanto muitos, ou para não dizer a maioria das pessoas, seguem sem uma esperança, Pai. Mas nós podemos olhar para aquele sacrifício ali na cruz do Calvário, aonde nos dá uma segurança, Senhor, em poder contar contigo durante essa caminhada, como também, Senhor, quando tudo aqui terminar, nos encontraremos contigo, porque o Senhor pagou um preço pelo nosso resgate. Fala com cada um de cada um de nós nessa manhã, que o Senhor possa, ó Deus, conceder o desejo do coração de cada um de teus filhos, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus recompense a estada de cada um aqui. Creio que o pastor já mencionou, né? Alguns nos conhecem, alguns não. Eu sou pastor Davi Borges Vieira, auxiliando o pastor Febrônio ali em Chapecó, junto com o pastor Daniel Borges, que é meu irmão. E é um prazer estar com vocês mais uma vez. Creio que faz quase 2 anos que a gente esteve aqui para junto compartilharmos da palavra de Deus. Isso me acompanha, minha esposa, a Márcia, está ali, a irmã Thalia e o Lucas, meu filho e minha nora. Que Deus possa abençoar a cada um. Eu quero convidar vocês, aproveitando que estamos de pé, nós vamos ler a Bíblia, uma passagem bem conhecida, muito falada pelos pregadores, em Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1. Gênesis 12, versículo 1, 2 e o 3. Eu creio que nós vamos ser abençoados, porque nós vamos falar da palavra de Deus. Amém? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Vamos orar uma vez mais. Querido Deus, unja cada palavra que for falada, Senhor, que seja de incentivo e ajuda para cada um de nós aqui, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos? Quero falar um assunto com o título
a verdadeira herança da fé. Podemos dar um segundo título como a verdadeira riqueza. Nós sabemos, irmãos, que herança é algo que a gente adquire, que a gente herda de alguém. E todos nós herdamos muitas coisas. Herdamos, a fisionomia dos nossos pais, herdamos o sangue, herdamos o nome, herdamos o ensinamento. E assim muitas coisas nós herdamos. E muitas coisas nós adquirimos nessa caminhada. Muitas coisas nós temos, adquirimos, conquistamos. Mas existe aquilo que é, vamos dizer assim, o principal da nossa vida. Conta-se uma história um tanto engraçada, tinha um menino que estava sempre ali na beira de um lago e fazia a travessia das pessoas no seu barquinho. Cobrava uma certa quantia e ali estava ele fazendo essa travessia. E um dia chegou um doutor muito intelectual, muito esperto, e olhou aquela situação daquele rapazinho. Tudo que ele sabia era remar o seu barquinho, E ele começou a fazer alguma pergunta. Você estudou até que série? E assim foi perguntando, E o rapazinho, por sério, disse até a 7ª série, 8ª. E eles, então você perdeu uma grande parte da tua vida porque não adquiriu conhecimento. E assim foi fazendo outras perguntas. Você já leu o livro tal? E assim, você já foi em tal lugar? E o rapazinho nada disso conhecia, a não ser o seu barquinho e o lago qual ele fazia as travessias. E o doutor dizia, então você perdeu a metade da tua vida. E o rapazinho, é uma história engraçada, mas faz com que nós reflita, o que é o verdadeiro valor. E o que é a verdadeira herança, que é o título da nossa mensagem nessa manhã. E aí o rapazinho só escutava e dizia, não, então você perdeu tanto por cento da vida, Mas por ironia do destino, numa certa altura lá, o fundo do barquinho se desprendeu. E o rapazinho perguntou, doutor, o senhor sabe nadar? Não, então se perdeu a vida toda. E ali saiu o rapazinho nadando e seguiu com a sua vida. Então muitas coisas que nós vamos adquirindo nessa vida são boas. Estudar é bom, Abre o teu entendimento, vai te dar melhores condições de trabalho no futuro. Ter um bom emprego, isso é bom. Ter uma boa família, isso é bom. Ter um bom salário, quem que não quer? É bom também. Mas além de tudo isso, existe a verdadeira riqueza e a verdadeira herança, aquilo que permanece, aquilo que não acaba aqui. Pode existir alguém que herdou uma boa religião, seria uma boa coisa, mas isso não é tudo, Veja que o jovem rico, ele tinha herdado muitas coisas boas, um bom ensinamento, era um bom rapaz, honrava pai e mãe, nunca tinha defraudado ninguém, nunca tinha adulterado, era um bom menino, mas o principal ele rejeitou, que foi Jesus Cristo, a vida. Virou as costas e foi embora, porque ele precisava preservar aquilo que ele achava que era a riqueza. Mas aquela riqueza dele pôde levar ele até, quem sabe, aos seus 60 anos, 70, e dali para frente nada mais pôde fazer. Então nós vamos meditar e vamos caminhar por dentro da Bíblia, irmãos, sobre essa herança. Como diz o Salomão em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, instrui o menino no caminho que ele deve andar, e até quando envelhecer, não se apartará dele. Esse eu creio que é o maior compromisso de uma mãe, de um pai, em plantar isso que nós temos
no coração de nossos filhos. Às vezes não se preocupa, quando eles são muito pequenos, em plantar, em ensinar, mas é ali que eles estão absorvendo, é ali que ele está formando o caráter. Como o pastor Febrônio, que é o nosso pastor ali em Chapecó, vocês conhecem, ele faz uma ilustração: a Coca-Cola grande e a Coca-Cola pequena só muda o tamanho, mas o que tem dentro é a mesma coisa. Então, dessa forma, nós devemos ter essa convicção: o que eu estou ensinando para o meu filho? É coisa de cristão? Estou ensinando? Estou falando para ele da cruz, de Cristo? Estou plantando? Estou tendo um culto doméstico com eles enquanto eles são pequenos? Isso são coisas que você está plantando uma herança ali. A escritura que nós lemos de Abraão, uma escritura muito conhecida de todos nós, falamos muito de Abraão. Mas por que será Deus chamou Abraão? Por acaso? Não. Aí em Gênesis capítulo 18, versículo 17, quando Deus ia descer, deixa eu ler na própria Bíblia aqui, ia descer para Sodoma, ele diz aqui, Gênesis, nós vamos hoje, como uma escola, nós vamos conversando e vamos caminhando por dentro das Escrituras. Quando ele descer para Sodoma, ele fala assim: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Vocês viram o ponto, vamos assim, um dos grandes pontos relevantes da vida de Abraão? Deus disse: eu vou ocultar o que eu faço a Abraão, visto que ele virá a ser uma grande nação, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o seu caminho, para obrarem com justiça, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Essa é a verdadeira herança. Uma herança que não é muito dinheiro, muitos imóveis, mas eu creio que diante dos olhos de Deus, a pessoa rica, a pessoa bem-sucedida, é aquela que realmente tem, como diz a Bíblia, o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, Pois será como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Investimos em muitas coisas, isso é bom, mas nunca devemos deixar de dar em primeiro lugar, como diz a Bíblia, buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Adianta você começar a fazer uma casa sem ter um alicerce? E como falamos, o ensinamento, o culto doméstico, a criação dos nossos filhos no caminho de Deus é o alicerce. Buscar a Deus em nossa vida, ter temor, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Regrar, policiar a nossa mente, porque a nossa mente é o maior campo de batalha. A maior batalha jamais pelejada é aqui, ó. Aqui vem de tudo. Vem coisa da gente mesmo, vem coisa do diabo, vem coisa de Deus, assim por diante. É a maior batalha que jamais foi pelejada, é aqui. Mas qual nós vamos alimentar? No que nós vamos nos ocupar? O que nós vamos cuidar mais? É aquilo que permanece.
como eu disse, é a base. Como falamos, adianta fazer uma casa sem uma base? É bonita. Aquela casa ali, quando se inaugura, é tal qual a outra que foi feita com uma base. Vocês estão entendendo o paralelo? Aqui está uma casa que foi gastado muito dinheiro na base, uma do lado do outro. E aqui está outra que a pessoa disse: não vou gastar todo esse dinheiro, para quê? Faça uma viga aqui, ali, tá bom. Construiu nos primeiros dias, está bonita, as duas igual, mas deixa ser testada pelo tempo, deixa ser testada pelo vento, pela erosão, pela chuva. Já logo vai começar as rachaduras. Por isso que Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e pratica é como homem sensato, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Esses ensinamentos, irmãos, quando há algo aqui nas Escrituras, não está ali só por estar, não está ali só para os pregadores usar e fazer um belo sermão, mas está para nós aplicar em nossas vidas. A palavra de Deus é o que nos alimenta. Obrigado, estava precisando. A palavra de Deus é o que nos fortalece. Eu lembro ainda quando congregava com o pastor Edival ali em Araranguá, porque eu morei bastante tempo aqui em Criciúma. Eu cheguei um dia na igreja, como diz um ditado, desazado, aborrecido. Mas, irmão, quando o pastor começou a pregar, e a força de Deus começou a vir, de repente o pastor entra naquele ponto que diz assim: torre forte ao nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Irmão, pronto. A palavra de Deus é o que nos fortalece, a palavra de Deus é o que nos alimenta. Por isso Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Correr os rios, soprar os ventos e combater aquela casa e não caiu. Mas também há o outro lado. Sempre existe o lado direito e o lado esquerdo. E aqui eu aproveito para abrir um parênteses. O extremismo e o legalismo, em outras palavras, são farinha do mesmo saco. Porque na estrada, entende, existe o centro por onde anda as pessoas, por onde anda os carros por diante, né? E existe a lateral direita e a lateral esquerda, que corre a água. Então existe um equilíbrio, tanto um como o outro. O extremista, daqui a pouco ele está lá no extremo, quando você menos vê, ele está lá no outro extremo, no liberalismo. Mas nós temos que ter um centro para caminhar, que é a palavra de Deus, um equilíbrio. Por isso estamos falando sobre esses assuntos nessa manhã, como Jesus disse. Agora, quem ouve a palavra de Deus e não pratica, como eu disse sempre, tem os dois lados. Aquele que pratica e aquele que não pratica, aquele que entra por aqui e sai por aqui. É como homem imprudente, insensato, que edificou a sua casa sobre, como falamos, areia, sem uma base, sem uma profundidade. Correr os rios, soprar os ventos, e foi grande a sua queda, foi grande a sua ruína. Então, inicialmente, as duas são parecidas. Numa congregação, todos são parecidos, mas onde está a firmeza? Tem pessoas, irmãos, que dá gosto. Você viu ela, você deu assistência para ela, e daqui a pouco você passa depois de 5 anos lá. Mas você pode ir lá, que está firme. Porque tem firmeza, sabe no que crê. Tem a sua fé realmente edificada na palavra de Deus. Isso é a verdadeira riqueza. Isso é a verdadeira herança que nós devemos cultivar e expor aos nossos filhos. E foi grande a ruína da casa que foi edificada
sobre a areia. A pessoa podia se lamentar e dizer: foi por causa desse temporal que deu, que azar. Não foi o temporal. Não adianta botar culpa no diabo, botar culpa em A e B, não. Foi o lugar que estava edificado, que estava plantado, porque a mesma chuva, o mesmo vento que bateu na casa da areia, bateu na casa da rocha. Mas o que estava na rocha, imagino eu, que virou para o outro lado, continuou dormindo, porque ele sabia onde que estava firmado. Por isso eu gosto de citar, e quase sempre cito o que disse Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi, por que você é tão valente? Por que você não teme? Porque Ele está comigo. E assim nós podíamos entrar por essa linha e ir embora, né? Como Davi disse: com o meu Deus eu salto uma muralha, com o meu Deus eu passo pelo meio do esquadrão. Ali estava alguém que podia falar, porque te conhecia, tinha uma estrutura, tinha um fundamento. É isso, irmãos. Então nós vemos, não vamos fugir do tema, eu quero andar por aqui, que essa herança é a maior riqueza que nós podemos ter. Deus pôde confiar em Abraão, porque sabia que ele ia plantar o Evangelho em sua geração. Veja que quando Abraão manda buscar uma noiva, uma mulher para casar com seu filho Isaque. Abraão manda Eliezer, o seu servo, buscar uma moça para casar com Isaque. Não só Isaque era instruído no caminho, mas o seu próprio servo Eliezer era instruído nas coisas de Deus. Que coisa bonita, gente! Esse é o verdadeiro papel de um pastor que preza pelo bom andamento da sua igreja. Não trazer em fantasias, isso, aquilo, mas ensinar no caminho. E o caminho é o quê? Cristo em vós, esperança de glória. O caminho é o quê? Ter o Espírito Santo. Quando Abraão diz a Eliezer: você vai buscar para o meu filho uma moça para casar com... vai buscar uma moça, né? Para casar com meu filho Isaque. Só que você jura que isso não vai pegar gente desses aqui, mas vai lá na minha parentela. Foi a recomendação. Mas note que Eliezer sabia o seu comprometimento, o seu compromisso, e não só sabia, mas ele conhecia o Deus do seu servo Abraão. Chega no pé do poço lá e faz aquela oração. Uma oração, irmãos, naturalmente impossível. Mas o cristão, ele olha para as coisas impossíveis, porque o nosso Deus, para ele tudo é possível. Impossível aos olhos naturais. E ele faz aquela oração e diz: Senhor, que a moça que eu pedi água, ela diga: não, eu vou te dar água para você e também para os teus camelos. Essa seja a moça que o Senhor tem escolhido para o meu senhor Isaque. Você viu, irmãos? Parece simples. Quando a gente lê assim corrido, parece uma coisa simples. Mas além de ser um teste, era uma coisa impossível aos olhos naturais. Inconcebível. Porque ela podia dizer: sim, vou te dar água. E se ela fosse um pouco mais educada, que ela foi muito bem educada, ela podia dizer assim: empresto para o senhor o meu cântaro aqui para o senhor tirar água para os teus camelos. Se o senhor não quiser tirar, pode pedir para os teus servos, eu espero. Isso seria uma coisa razoável. Mas não. Ali estava tratando de algo sobrenatural, que ele dependia de uma intervenção divina, porque ele tinha ensinado a crer no Deus do impossível.
Mas prontamente ela disse: não, eu vou dar para ti e vou dar também para os teus camelos. Ele fez a prova porque ele conhecia. Porque, como eu disse ali em Chapecó, quando eu preguei, porque Abraão tinha externado a fé que ele tinha para os seus familiares, para os seus servos e assim por diante. Quando você vai caminhando pela Bíblia, você vê que a Bíblia ela vai fechando como uma luva. Quando Eliezer vem vindo com Rebeca, encontra-se com Isaac. E ela disse: quem é aquele moço que vem? Eliezer disse: aquele é o meu senhor Isaac. Quantos lembram? Quem lembra, levante a mão. O que Isaac tinha ido fazer? Encontrar Rebeca? O que ele tinha ido fazer? Qual o objetivo principal? Quem falou? Tinha ido ao campo orar. Olha a herança, vocês estão captando, irmãos? Isso é para aplicar para os nossos filhos, para os nossos netos, para nós. Abraão está aqui, é chamado por Deus, aplica, entende, a palavra de Deus, toma a riqueza de Deus na sua vida, expõe para os seus servos, expõe para os seus filhos. Isaac, chegando, vamos dizer assim, umas 6 horas, 7 da tarde, eu vou ir orar, falar com meu Deus. Tinha ido para o campo orar. Como Deus não ia abençoar uma geração dessa? Como Deus não ia abençoar uma geração dessa? E mais, aí você vai caminhando, você vai vendo como isso realmente foi passando de geração para geração. E através dessa linhagem, a Bíblia diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aonde nós nos encontramos? Aonde nós nos encaixamos? Através dessa linhagem que serviu a Deus, que honrou a Deus, veio o libertador Cristo. Por isso Deus disse: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Cristo, Jesus, a semente de Abraão. Amém? E assim nós vamos vendo, como eu disse, sempre existe os dois lados. De que lado nós vamos ficar? De Isaac vem Esaú e Jacó. E agora? Vai decidir que lado. Esaú nasceu privilegiado. Como jovem rico, foi privilegiado. Teve um bom ensinamento, foi criado na igreja, teve o privilégio de ir, entende, numa reunião de Jesus Cristo, teve o privilégio de ter uma conferência com ele, e mais ainda, teve o privilégio, a Bíblia diz, que Jesus olhando o amou, o jovem rico, e o convidou para compor o seu ministério. Queres ser perfeito? Vá, vende os teus bens, dê aos pobres, e vem e siga-me, e terás um tesouro no céu. Privilégio esse que o gadareno não teve. Quando o gadareno foi liberto, ele quis seguir a Jesus. Jesus disse: não, volta para os teus e anuncia o que Deus tem feito em tua vida. Quer dizer, em outras palavras, inicia uma outra linha de evangelismo por aqui. Mas o jovem rico foi convidado para compor um ministério, porém era um bom religioso, tinha muitas qualidades, muitas e muitas mesmo, uma boa educação e assim por diante, mas não teve, a graça de aceitar a vida eterna. Contentou-se com seus 70 anos, quem sabe, e ali se foi. E assim nós vemos, através dessa linhagem, vem Esaú, privilegiado, já nasceu com o pé direito, primogênito, tendo direito das bênçãos.
Através dele viria o Messias. Através dele, a descendência dele seria essa gente, como Deus disse, que todos que te abençoarem serão abençoados, todos que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Era esse o privilégio que ele perdeu. Por quê? Não valorizou, não se importou, trocou. Jacó não tinha direito, mas desejava, mas queria, almejava, suspirava. Quem me dera ter o direito da primogenitura, da bênção do meu pai. Mas não tinha. E Deus olhou e honrou o desejo do seu coração. Quando nós conhecemos de cor e salteado essa história, que quando Esaú vinha do campo cansado e com fome, chega em casa, parece que tudo armado, né? Parece que Jacó já tinha até planejado. Com aquele guisado cheiroso, né? Bem temperadinho, aquele cheirinho, ainda mexia o guisado, né? Perto de Esaú. Esaú disse: dá-me desse guisado para me comer, estou morrendo de fome. Jacó disse: não, o que é isso, rapaz? Dá não. Te vendo. Vamos fazer um negócio aqui. Quer dizer, o que você tem você não valoriza e não te importa, e o que você tem para mim é muito valioso. Irmão, você acha que rico, aos olhos de Deus, é quem tem muito nessa vida? Se puder conciliar as duas coisas, não é errado. Não vamos ao extremo, não é errado. Mas mantenha o principal em primeiro lugar. Porque a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ser abençoado é consequência. Deus abençoa seus filhos. Sim. Ou você não dá o melhor que você pode para os seus filhos? Claro que sim. Mas, em primeiro lugar, a primogenitura. Em primeiro lugar, o Espírito Santo. E mais ainda eu digo, se existe uma coisa que nós devemos todos preocupar em pedir: Senhor, mantenha-me sempre em um espírito correto. Mantenha-me sempre na tua palavra. Não me deixe olhar para a direita nem para a esquerda. Porque o diabo ele está em todas as ocasiões. Se ele não pode te empurrar, ele puxa. Se ele não pode te puxar, ele empurra. Ele é um oportunista. Mas que possamos sempre ter a direção de Deus, o favor de Deus. Que haja sempre esse sensor em nós. Qual sensor? Daquilo que não agrada a Deus, do verdadeiro caminho. Um dia eu pensando em certas coisas que a gente vê acontecer, e me surgiu uma interrogação. Estava junto com meu irmão, o pastor Daniel, alguns de vocês conhecem. Eu disse: me diga uma coisa, tem pessoas que, gente, parecia tão espiritual, e aí a gente vê ele lá na lama depois. Essas pessoas não eram espiritual? Será que era só aparência? Eu disse: sim, era. Só que eles deixaram a coisa entrando devagarinho. Entende? Deixaram, ouviram, entende? O cântico da serpente. E aquilo foi entrando devagarinho. Primeiro dia que deu ouvido, irmão, já é um meio caminho andado. Mas com certeza ficou com temor. Segundo dia, terceiro dia, vamos dizer assim, terceiro mês, quarto mês, não é do dia para a noite. E aquele que estava voando alto, numa vida espiritual, de repente começou a baixar o tom, baixar a altura, e começou a voar rasteiramente, e aí, pá, o inimigo atirou. Você vai ver lá na lama, uai. Vocês entenderam como a coisa realmente não é brincadeira?
Estamos em um combate. Terra de Canaã significa o que? O batismo do Espírito Santo. Quando eles entraram em Canaã, eles tinham que lutar, eles tinham que batalhar, eles tiveram que limpar os inimigos dali. E é isso que nós temos. Nós estamos em um combate, em manter o nível de voo. Quando o diabo vem, nós temos que ter esse sensor. Isso não é Deus. Se não é Deus, fecha a porta. Não consegue vencer sozinho, procura ajuda. Há muito tempo atrás, eu lembro do pastor dizer uma coisa que eu não esqueço mais. Tem pessoas que às vezes vai protelando em casa, no âmbito natural, né? E vai para o hospital quando o médico olha assim, não tem mais jeito. Não adianta trazer agora, você devia ter trazido antes. Agora não tem mais o que fazer. Não tem mais jeito. Vamos dizer assim, está em choque hipovolêmico, falta de sangue, né? Um exemplo. Estava com hemorragia, por que não trouxe antes? Eu ia estancar, essa hemorragia era simples. Não é assim? Quantos já ouviram isso? O médico dizer, se tivesse trazido antes, dava jeito. Bem fácil. E há casos, às vezes, que vem para o ministério que já está tudo arrebentado. Como diz, cada batata quente que você vai dizer, o que, irmão? O que eu vou fazer com isso aí agora? Já bagunçou tudo, eu vou orar por você. Como diz o pastor Febrão para mim um dia, tem coisas que a gente não tem o que fazer. Vou fazer o quê? Já descasou, casou de novo, sei lá o quê, e aí, como eu disse para uma irmã esses dias que ia batizar, domingo passado, irmã, a gente não tem duas Bíblias. É isso, é o que está aqui. Você decida. Está em choque hipovolêmico. Nem veia não acha mais. Pode procurar aqui. E assim é. Não valorizou, não cuidou, e assim Esaú não cuidou daquilo que ele tinha. E Jacó disse, me vende. Sim, tudo bem, compro de você. Quer o quê? Quer um cabrito? Não, quero direito da tua primogenitura. Que me vale direito de primogenitura se estou morrendo de fome? Se é isso, pegue, é teu. Não valorizava Jacó. Não, é assim, rapaz, jura que vamos fazer um negócio bem certinho. Você não valoriza, mas para mim é muito valor, tem muito valor, depois vai querer de volta? E foi realmente o que ele fez. Depois ele queria de volta, lembram? A Bíblia diz que depois com lágrimas Esaú buscou, mas não encontrou lugar de arrependimento. Quantos lembram dessa escritura? Bem conhecida. Pai, mas não tem mais nada para mim? Tem, meu filho. Teu irmão veio e levou. É dele agora. Aí ficou bravo, ficou valente. Deixa meu pai e minha mãe morrer, nós vamos acertar isso, vou te matar. Mas rapaz, tinha vendido, é dele. Jacó pegou a herança, comprou, agora é minha, de mim ninguém tira. É através de mim vai seguir essa linhagem com a bênção de Deus. Abraão, Isaac, Jacó e os 12 patriarcas, e aí vem. É minha e eu não abro mão. É isso que eu e você devemos dizer. Satanás, o Espírito Santo é meu e eu não abro mão. Não abro mão com prazeres, com vida fácil, com mentira, seja lá o que for, com namoro errado, com cantada, seja lá o que for, o Espírito Santo é meu. Por isso Paulo, creio que foi, que nos adverte, não extingais o Espírito Santo com o qual estáis selado. Não extingais. O que é extinguir? É terminar. Aí eu pergunto, aquela pessoa não tinha Espírito Santo? Claro que tinha, mas foi extinguindo. O pecado foi entrando e lógico que a luz foi saindo. A escuridão foi entrando, né? E a luz foi saindo.
O avião foi perdendo potência e foi baixando, de repente está lá aquela grande aeronave com a barriga no chão. E aí, levante que eu quero ver. Se puder, graças a Deus. Porque a festa no céu quando um pecador se arrepende. A festa no céu. Porque estava lá e conseguiu alçar voo, conseguiu decolar de novo. É isso, irmãos. Você tem essa herança? A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica junto ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você tem essa testificação? Mantenha. E Jacó lutou por aquilo, batalhou por aquilo. Chegou um momento que sua mãe, vendo da intenção de Esaú, disse: meu filho, você faz o seguinte, vai lá para as terras do meu irmão Labão, fica para lá, que não venha acontecer uma tragédia. Mas o povo de Deus, ele só é abençoado na terra, no seu lugar. Você não vai ser abençoado fora da palavra de Deus. Ah, irmão, ora por isso. Que se é fora a vontade de Deus, não tem nem bom orar. Ora por essa audiência. Uma audiência às vezes injusta. Que é isso? Desista disso. É justa? Vamos orar? Vamos batalhar? Somos só abençoados onde? Em nossa terra. Parece como diz, uma contradição, né? Um paradoxo. Ele tinha direito à bênção, e a bênção era onde? Na sua terra. Sua mãe está mandando ele lá para as terras de Labão. Mas Deus cuida da semente eleita. Mesmo indo para lá, ele deita, né, para descansar, e ele vê aquele sonho daquela escada de anjos subindo e descendo. O homem abençoado, mas ainda tinha um longo caminho a percorrer. Temos o direito, temos a herança, mas temos que tomar posse, temos que ir atrás, temos o cheque, mas temos que ir no banco trocar. Lá vai ele para a terra de Labão. Passa ali, como disse, aquele sonho, e diz: estou diante da casa de Deus, anjos subindo e descendo. Mas chegou a hora que Jacó, que tinha o direito, vamos dizer assim, tinha direito de uma cirurgia plástica, se podemos dizer assim, para tirar toda aquela jacosada dentro dele, teve que voltar. Deus apertou ele: Jacó, volta para a tua terra. Mas Deus voltar como? Meu irmão está vindo, mas tudo bem, vou voltar. Vamos agindo, como dizer assim, naturalmente. Nunca conseguiremos, irmãos, nunca esqueça isso. Nunca conseguiremos êxito somente pelo lado natural. Temos que fazer a nossa parte? Temos. Mas Deus é que nos capacita. Como diz a Bíblia: Cristo em vós, esperança de glória. Boas intenções não levam a nada. Sem Deus. Precisamos dessa força, dessa graça. Eu lembro de algo que um dia o pastor Febroni me falou. A gente faz algumas visitas ali no campo, e ele disse uma coisa bem certa, que nunca esqueci. Ele disse: não adianta dizer para uma pessoa que está morrendo, dizer levante. Ela não vai conseguir levantar. Vai, pega aquela pessoa lá que ficou 12, 15, 20 dias entubada, levanta e anda, rapaz. Não vai andar, está fraco, está machucado. Assim é na fé. Se encontra às vezes aquele irmão parado, não adianta dizer: irmão, levanta, irmão. Ele não vai conseguir. O que vamos fazer então? Comece a alimentar-se, comece a orar, comece a buscar a Deus. Chega para dizer: Senhor, eu não sou nada, eu não dou conta, eu sou isso mesmo, eu sou um Jacó, mas eu quero a tua graça, me ajude. Ele vai te ajudar. Ele nunca disse não. Procura na Bíblia ver alguma vez que Jesus Cristo disse não. Nunca disse. Ele está desejoso. E aí Jacó, agora com direito, mas ele precisava tomar posse.
Mas como era a vida de Jacó? Um trapaceiro, um enganador. Ele precisava realmente buscar ter essa limpeza, como eu e você precisamos. O que a Bíblia diz? Que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Fique diante da presença de Shekinah para ver se você não irá, como a vara de Arão, reverdecer, brotar, trazer flores e frutos em uma noite. Mas às vezes só se alimenta com aquilo que te joga para baixo. Só com filmes errados, com isso, com aquilo, com conversa, com companhia. Não vai levantar, não adianta. Mas comece a buscar a Deus. Comece a orar. Como uma vez o pastor Joel disse, consegue orar 2 minutos, ore 2 minutos. Mas que comece a alimentar da palavra de Deus, daqui a pouco aquele doente levanta. Levanta. E Jacó começou a voltar, com boas intenções, com bons propósitos, mas daquela maneira ele não conseguiria ir a lugar nenhum. Atrás não podia mais voltar. Deus bota certas circunstâncias. Vinha Labão, e para frente vai como? Esaú vem contra você com 300 homens. Como diz, saia dessa agora. Enviou presentes, tentou dar um jeito. Você veja como ele está lutando pela herança. Veja como ele está cultivando. Ele está agora começando a voltar para a sua terra. E não adiantou os seus presentes, não adiantou isso, não adiantou aquilo. Foi então que ele tomou a decisão certíssima. Eu preciso da intervenção divina. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do novo nascimento. Eu preciso que Deus limpe essa natureza. Então eu vou fechar as portas para aquilo que me incentiva para as coisas erradas, e vou abrir as portas para Deus varrer a casa. Mas enquanto Deus vai varrendo a casa, eu não vou jogando lixo de novo, gente. Crie teu filho no caminho que deva andar. Quando ele crescer, não vai se apartar. A lei está ali dentro. Quantos aqui foram criados na mensagem? Olha aí que privilégio, eu fui criado. Meu pai aceitou a mensagem em 73, eu sou de 72. Plantou. Nas noites, o que eu lembro de ver é o pai lendo a mensagem. E aqui estamos nós. Aqui tal se meu pai fosse um irresponsável? Deus poderia ter misericórdia da gente? Sim. Mas Deus usa seus Abraãos ainda para instruir seus filhos, para criar no caminho. E aí, já estou indo para o final, fechando com isso. Então, seus presentes não deu certo, seu jeitinho não deu certo, então ele tomou a decisão correta. Passou o Val de Jaboque, passou sua família e deixou lá em segurança. Diz, daqui eu não saio sem ter uma resposta, sem ter a graça de Deus, a força, a transformação. Como quero dizer assim, é uma persistência, é uma perseverança, é estar, entende, sempre buscando mais e mais do Espírito Santo. Eu lembro de um testemunho de um pastor, que ele conta, quando ele era mais novo, tinha algo que ele precisava vencer. Ele era novo, creio que jovem, precisava vencer aquela pressão, e ele pensou: hoje eu vou na igreja e vou vencer isso. E foi na igreja, buscou realmente a Deus, se desesperou na presença de Deus, mas no final do culto ele sentiu como que não tinha alcançado aquilo que precisava. E então ele viu como que uma gota de óleo desceu. E então ele entendeu que aquela consagração era uma gota de óleo
Quer dizer, ele precisava mais. No outro culto, mais uma gota. No outro culto, mais uma gota. Você acha que Deus é um Deus que... O profeta diz na mensagem, não me falhou agora o nome dela aqui, mas eu vou usá-la à noite provavelmente. Deus deu a terra para Israel, mas eles tinham que limpar a terra. Eles tinham que eliminar o inimigo. O profeta diz: não pense que Deus vai chegar e lavar a louça inteira, toda. Não, você tem que fazer a tua parte. Então assim, esse pregador, esse pastor hoje, entendeu que aquilo era vocês pegaram? Uma gota do azeite. Ele precisava continuar. E quando quando Jacó toma essa decisão, o anjo aparece. Quando o anjo aparece, ele não sai pulando, gritando: eu já senti a presença de Deus. Não, ele agarrou o anjo. Somente sentir a presença de Deus, isso não é tudo. Muitos dirão naquele dia, Jesus disse: comemos e bebemos na tua presença, não é verdade? Sentir os dons, sentir a presença, mas o que precisava era o quê? Haver uma mudança, haver uma limpeza, haver uma cirurgia, vamos dizer assim, plástica, para retirar tudo aquelas impurezas que estavam em Jacó. Como ele podia representar Abraão, Isaque, com aquela vida mesquinha, sempre dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, passando a perna nu? Não tinha jeito, precisava de uma limpeza. Mas ele ficou. E o anjo jogava ele para cá, jogava para lá. Você pode fazer um quadro em sua mente. Imagino que a grama ali ficou toda amassada e Jacó agarrou o anjo e pensou: essa é a minha oportunidade, não solto. Quantas vezes Deus vem e dá oportunidade para mim e para você? Vamos agarrar. Será que vai passar de novo? Será que vai passar de novo essa oportunidade? Muitas vezes não passa mais. E ele agarrou o anjo, e o anjo jogava ele para cá e jogava para lá, e quase escapava a mão dele, ele preso na perna do anjo, já sem força, cansado. De manhã o anjo disse: me solta, porque o dia já vem raiando. Não te solto sem que de tudo me abençoares. Ó a semente de Abraão, lutando por aquilo que queria. E é assim que nós vamos chegar ali, batalhando, lutando. Há momentos de calmaria, mas há momentos que vem a pressão. E o anjo disse: qual é o teu nome? Qual que é o nome de muitos? Cobiçador, mentiroso, adúltero. Mas há um anjo aqui que pode te libertar. Como nós cantamos aquele hino: Jesus não mudou e nem mudará. Se puder cantar, irmão, depois desse hino. Ele operou no passado e hoje ainda operando está. Qual o teu nome? Eu lembro do pastor Febrano, parece, como diz ele, como que Jacó baixou a cabeça. Jacó. É isso que eu sou. De hoje em diante não serás mais Jacó, mas Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e os homens e prevaleceste. Irmão, era tudo o que ele queria ouvir. E a Bíblia diz que o anjo tocou na juntura da sua coxa e deslocou, colocou uma marca. E assim a Bíblia diz: marca todo aquele que geme por causa das abominações que se comete. Deus ainda está para marcar, para quando alguém converse contigo, encontre contigo no teu trabalho, possa saber: há uma marca diferente. Essa pessoa é diferente. Israel. Todo mundo sabia de longe aonde ia Israel, porque ia mancando. E o cristão se conhece. O cristão se conhece.
Se não conhece, é uma coisa errada, né? Como eu sempre digo quando eu abordo esse tema, quando Israel foi transformado, quando Jacó foi transformado em Israel, recebeu a marca, recebeu a vitória, te pergunto, Esaú virou meia volta e voltou? Esaú parou de vir a seu encontro? Continuou vindo. Quando você se converteu, as lutas pararam de vir? As enfermidades pararam de vir? Não. O ímpio tem lutas, eu também tenho. O ímpio adoece, nós também adoecemos. Qual é a diferença então? E a grande diferença? Antes ia Jacó sozinho com seus presentes, com seu jeitinho, vamos dizer assim, jeitinho brasileiro. E Esaú continua vindo, bravo. Agora não vai mais Jacó, mas vai Israel. E não somente isso, mas amparado pelo Deus dos céus, amparado pelaquela atmosfera que muda, aquela atmosfera que controla, aquela atmosfera que converte, aquela atmosfera que apazigua, aquela atmosfera que traz o amor onde há o ódio, traz a compreensão onde há descompreensão, onde há desentendimento. Esaú continuou vindo, Israel continuou indo também, mas agora sem aquelas preocupações, agora amparado, confiado, assessorado, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem. Esaú continuou vindo, mas não tem problema, deixa entrar nessa atmosfera que vinha de lá, de um Israel, de um príncipe, entende? Acompanhado por Deus. A atmosfera mudou. Um homem que tinha jurado morte, um homem que vinha ao encontro, um Esaú que posteriormente Deus exterminou a sua linhagem. Quando chega, a única coisa que pôde fazer, quem lembra? Levante a mão. A Bíblia diz que eles se abraçaram, se beijaram e choraram. Aquele ódio se tornou em saudade, em amor. Oh, meu irmão, quanto tempo eu não te via. Oh, meu irmão, como você está mudado. Você não é o mesmo. Oh, meu irmão, que prazer te ver. Os seus soldados, o seu servo pensaram, mas que estranho. Ele vinha para pegar o irmão dele pelo pescoço, agora foi lá e beijou. Não entendi mais nada, não compreendi mais nada. E assim o diabo muitas vezes ele sai sem entender, sem compreender, porque há uma unção ali. Nessa mensagem, que não lembrei o nome, lembrei agora, o poder da decisão, o profeta diz assim, são 3 poderes que saem. Primeiro, qual será que é? Primeiro é o poder de Satanás. Quem vem primeiro? É a cura ou é a doença? É a doença. Problema. Primeiro o poder de Satanás. Segundo o poder da fé, que aciona o poder de Deus e extermina com Satanás. E aí nós vemos Jacó, Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Essa linhagem, com essa herança, vemos um Israel fazendo justo aquilo que Deus tinha dado para Abraão. E aí nós poderíamos ir, Hebreus 11, falando de Moisés, Arão, e assim, tantos homens que realmente aplicaram aquilo que Deus deu ao seu pai Abraão. Que Deus abençoe. Podemos cantar aquele hino, não será? Consegue? Pode vir. Depois nós estaremos entregando para o pastor. Mas antes de nós cantar, vamos colocar de pé. Vamos orar.
que não seja simplesmente mais um culto. Eu gosto, nas minhas mensagens, de procurar ser bem resumido. 40, 50 minutos, não sei quantos minutos deu hoje, mas para que as pessoas realmente, cada um capte aquilo e aplique. Vamos orar. Querido Deus, amantíssimo e soberano Pai, que possamos sempre zelar por essa riqueza maior, que o mundo desapareça da vida dos teus filhos, Pai, que nenhum dessas aeronaves que estão voando venham baixar a altura e permitir Satanás rir da cara deles, Pai. Todos nós estamos no campo de batalha, mas que possamos, cada dia que passa, quando vemos tantos problemas, ventos de doutrina, o diabo trabalhando em todos os ângulos, desesperado, sabendo que o seu tempo está próximo, possamos estar escondidos debaixo das asas do Onipotente. Sustente cada um de nós, sustente esse ministério, que seja sempre um ministério próspero, ganhando almas e preparando-as para encontrar contigo, Pai. Seja com teu povo e com cada um de nós. O Senhor sabe o que o inimigo arma para cada um de nós, mas que o Senhor sempre esteja ali para desarmar todas as armadilhas de Satanás. Proteja-nos em tudo e dá-nos um bom dia na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar com o irmão depois. Oi? Eu não lembro. Jesus não mudou e nem mudará, pois Ele operou no passado, hoje também operando está. Jesus não mudou e nem mudará, pois Ele operou no passado, hoje também operando está. Posso ver a igreja louvando o Senhor, adorando com todo fervor. Posso ver Jesus Cristo salvando, seu poder derramando, nos enchendo de amor. Posso ver. Vamos tentar começar de novo, irmão? Aqui é o 18. Falei, não estou dando conta de cantar, mas vamos lá. Posso. Ao Senhor adorando com todo fervor. Posso ver Jesus Cristo salvando, seu poder derramando, nos enchendo de amor. Posso ver as suas maravilhas na igreja de hoje acontecer. Posso ver a alegria reinando e o povo cantando louvores a Deus. Posso ver a alegria reinando e o povo cantando louvores a Deus. Jesus não mudou e nem mudará, pois Ele operou no passado,
nem mudará. Operou no passado, hoje também operando está. Igreja santa que vive o que canta, andando no amor. Suveiros dos Cristos santizando, o povo caminhando, pecado e dor. Suveiros doentes sarando, e o povo cantando, glórias ao Senhor. Ver a alegria reinando, e o povo cantando louvores a Deus. Ver a alegria reinando, e o povo cantando louvores a Deus. Todos. Jesus não mudou e nem mudará, pois Ele operou no passado, também operando está. Não mudou e nem mudará, pois Ele operou no passado, hoje também operando está. Amém. Graças a Deus. Que maravilha, né? Deus sempre nos surpreende, né? Vocês concordam com isso? Então eu anotei algumas coisas boas para levar comigo. Você também anotou? Então, equilíbrio é andar no centro da estrada, né? E Abraão plantou uma herança, não somente Isaac, mas também no Eliezer. Coisa boa, né? E eu achei muito bom, porque o jovem rico, ele teve o privilégio que o gadareno não teve. Foi convidado para seguir Jesus. O gadareno quis, mas Jesus disse: não vai, tu fica aqui, porque eu não posso ficar, mas tu fica. E você teve o privilégio de ser convidado para seguir. Tem que se alegrar com isso, meus irmãos. Um grande privilégio que Deus nos deu. Você acha que é pouco vir aqui e Deus vir aqui, você adorar a Ele? Isso é só você que tem esse privilégio. Por isso que nós temos que aproveitar o máximo, né? Quando estamos na presença do Senhor. Amém? Deus tinha que mudar Jacó para poder prosseguir. Olha, as 12 tribos, ele tinha que ter algo, tinha que mudar algo. Como é que ia ser depois para esses filhos que formaram as 12 tribos? Era uma herança, né? Então hoje também você tem um privilégio. Deus te deu uma família, cuide dela, faça o melhor por ela. Obrigado, pastor Davi, que Deus continue te abençoando. Então de noite tem mais, né? Com certeza. Não sei, ó, vocês estão aí, quem canta vai cantar, quem... Pode ser, né? Tua esposa canta também? Se chamar, canta, né? Glória a Deus por isso. Muito bem, meus irmãos, eu fui muito abençoado. Você foi também? Creio que você que está na internet foi abençoado também. Aproveite o que Deus tem para a sua vida. Tem muitos pedidos de oração, alguns aqui, né? Irmã Patrícia Ferreira, lá do Rio de Janeiro, que sempre nos assiste. Está aqui, você representa ele?
Então tá, o pastor Davi vai orar já daqui a pouco. A Patrícia pede oração em seu favor e por sua família, por Sebastiana, que foi diagnosticada com câncer. Mas Jesus é maior do que o câncer. Marcos pede oração por sua irmã Ana Cláudia, ela precisa de ajuda na parte espiritual, no seu casamento. Jesus pode fazer. O irmão Renato não está aqui esta manhã porque está enfermo, com problema de coluna. Você vai representar ele? Então vem aqui na frente. Eu quero que vocês orem pela... Minha esposa está lá do outro lado do país, foi ver sua mãe e hoje ela falou comigo que sua mãe não está bem. Então ela pediu, pegue para a igreja orar. Ela está lá cuidando, foi passar esses dias, a mãe dela está mais de um mês no hospital e não foi liberada ainda, meu Deus. Mas Jesus ainda pode fazer alguma coisa. Mas toda vez que ele ora conosco, ele vai representar o irmão Renato, que está com problema na coluna, e o Jesus vai operar, já operou com certeza. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Só dizemos obrigado pelo que o Senhor fez e vai fazer. Nós só te agradecemos por isto, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, atenda o pedido da irmã Patrícia, Senhor. Nossa irmã está ali, mas sempre nos assistindo. Que o Senhor tenha misericórdia desta pessoa, Sebastiana, que foi diagnosticada com câncer. Mas em nome de Jesus, o nosso dever é orar, crendo que o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Que aquela enfermidade saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Senhor, o Marcos pedindo oração para Ana Cláudia. Ela precisa de ajuda e o Senhor é aquele que pode ajudar. Se o Senhor não ajudar, quem vai nos ajudar, Senhor? Tenha misericórdia desta vida, que o Senhor opere de forma maravilhosa. Também te peço, Senhor, pelo pedido da minha esposa sobre sua mãe. Tu podes, ela está assistindo a escola dominical agora, ela disse que ia assistir ali daquele hospital. Entre com providência, que o anjo do Senhor vá ali, toque naquela vida, e em nome do Senhor Jesus Cristo, possa se realizar a vitória completa. Está nas tuas mãos, nós entregamos esta manhã. Pai, te agradecemos pela bênção que o Senhor nos trouxe, a palavra ao nosso coração. Eu verdadeiramente saio feliz, alimentado por o Senhor nos dar coisas tão tremendas e maravilhosas. Que o Senhor abençoe o pastor Davi, Senhor, que o Senhor seja com ele e com a sua família, meu Pai, que o Senhor também seja conosco neste dia. Nós queremos a sua presença, porque sem ela não podemos viver. Que nos dê, Senhor, um dia abençoado, e logo mais à tarde estaremos de volta para um novo encontro com o Senhor. Continue conosco neste dia, entregamos nossa vida em tuas mãos e lhe agradecemos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Vai lá, meu filho, dá sol maior, vamos ver. Jesus não mudou, e nem mudará, pois Ele operou no passado e também operando está. Cante com alegria. Jesus não mudou e nem mudará, pois Ele operou no passado. Inclusive aqui esta manhã, glória a Deus, mas só mais uma vez. Jesus não mudou e nem mudará, glória a Deus, aleluia, pois Ele operou no passado, hoje também operando está. Jesus não mudou e nem mudará, pois Ele operou no passado e também operando está.
Glória a Deus! Se ele só operasse no passado, ele era um Deus da história. Mas esta manhã ele está operando, levantando e tirando da história. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Cumprimente seu irmão, sua irmã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.